Bom dia, meus amores, tudo bem? Então vamos começar mais uma semaninha de atividades. Hoje me acompanhem lá no livro didático, na disciplina de ciências. Nós vamos trabalhar das páginas 2 até a 9. Lá nas páginas 2 e 3, nós vamos ver a abertura da unidade, da unidade 7, solo, no livro de ciências. E aqui nós podemos ver, olha só, vários tipos de solo, certo? E nós já podemos ver várias diferenças, entre as características de cada um deles, como a cor, a textura também dá para perceber, as pedrinhas que tem cada um, alguns têm pedrinhas mais salientes, maiores, outros não, e assim por diante. Lá na página 4, do que é feito o solo? Quando olhamos para o solo, não conseguimos imaginar quantas coisas existem nele. É fácil pensar que o solo é algo estático, ou seja, que não tem movimento e que nunca muda, mas na verdade não é isso que acontece. Olha só, o solo compõe a primeira camada da superfície da Terra, chamada crosta terrestre, que é esse lugar aqui onde a gente pisa. Vários seres vivos utilizam de diferentes maneiras. Para os animais, é o lugar onde alguns vivem e encontram alimentos. Para as plantas, fornecem a sustentação e os nutrientes necessários para se desenvolverem, Então, para crescerem, para terem a vida. Para os seres humanos, é a fonte da matéria-prima, utilizada para a produção de vários artefatos, como vasos de argila e de minerais como o ferro e o alumínio. Então, meus amores, o solo, a crosta terrestre, ela tem diversas utilidades no nosso dia a dia que muitas vezes nós nem percebemos. O solo é a mistura rica de diversos elementos vivos e não vivos. Então, o que compõe o solo, que faz parte do solo, são elementos vivos e não vivos. Os elementos originados de seres vivos constituem em restos de vegetais e animais mortos, que se decompõem por meio da ação de micro-organismos presentes no solo. Entre os elementos não vivos estão o ar, a água e os fragmentos de rochas de diferentes tipos e tamanhos. Na imagem aqui do livro, meus amores, nós podemos ver um exemplo de solo em que há essa mistura, certo? Lá na página 4, crianças, nós vimos do que é feito o solo, certo? E agora, na página 5, nós vamos ver sobre a formação do solo. A formação do solo envolve diversos fenômenos naturais e leva milhares de anos para acontecer, então é um processo demorado. Os fenômenos naturais que interferem no solo são chamados de intemperismo e estão relacionados à ação de alguns agentes. Que agentes são esses? São os agentes naturais, como as águas, a temperatura, os ventos e os seres vivos. E aqui nós podemos ver, olha só, nesse esqueminha, a ação de cada um deles. Agentes de intemperismo. Então, eu vou fazer a leitura desse esqueminha que eu acabei de mostrar para vocês. A água, chuvas, rios e mares podem desgastar as rochas. A temperatura, frio e calor podem provocar rachaduras e quebras nas rochas. Seres vivos pisam e perfuram o solo, podendo quebrar pequenas rochas. E os ventos, com o tempo e a intensidade, podem desgastar as rochas. O solo é inicialmente formado pela transformação de rochas grandes. Por meio da ação dos agentes do intemperismo, eles vão sendo quebradas em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia e terra. Observe as etapas de formação do solo no esquema a seguir. Então, lá na página 6, nós vamos ver um esqueminha de transformação, da formação do solo. Olha só. No número 1, a superfície da rocha vai sendo degradada pela ação das chuvas e dos ventos. No número 2, aqui, forma-se a primeira camada de solo sobre a rocha. Já começa a surgir a matéria orgânica, que libera nutrientes ao se compor e, por isso, auxilia no surgimento de plantas, micro-organismos e pequenos animais como minhocas, por exemplo. E aqui, nas duas imagens,
do item 3, o solo continua sendo transformado nesse momento também pela ação de seres vivos e sustenta uma vegetação cada vez maior, ó. Então, a vegetação ela vai aumentando. No finalzinho da página 6 tem um jogo rápido. Com relação à formação do solo, associa os agentes do intemperismo, primeira coluna. Então, aqui, né, tem 3 agentes. A água de chuva e leitos de rios e vento, o frio e calor e seres vivos. E vocês vão relacionar com a segunda coluna, né? O que cada um faz, certo? Fazem as rochas racharem, quebrando-as em pedaços menores. Qual dos agentes faz isso? E assim por diante. Se for necessário, vocês voltam no esqueminha lá na página 5, certo? Que aqui está especificando certinho. Me acompanhe lá na página 7, no Hora da Leitura. Como o solo se formou? O solo vem passando por transformações desde a origem da Terra. No início, a crosta terrestre era muito diferente, formada basicamente por rochas. Com o passar do tempo, as alterações do ambiente favoreceram a formação do solo e de seus diferentes tipos. E no livro, meus amores, nós podemos ver a representação de como possivelmente era a superfície da Terra primitiva. Então, como era a superfície da Terra no início dos tempos. Agora nós vamos ler um texto que fala sobre a origem do solo no planeta. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre e, em geral, é chamado também de terra ou chão. Ele é resultado de muitos anos de trabalho da natureza. Há milhões de anos não havia solo, mas sim enormes rochas dos mais variados tamanhos, conhecidas como rocha-mãe. As chuvas, o vento, o calor e o frio fizeram com que o enorme rochedo começasse a ruir, a se desmanchar. Nessas rachaduras, instalaram-se os líquens, que produziam uma espécie de ácido capaz de dissolver pequenas porções de rocha. Chegou o momento em que as rochas haviam se quebrado tantas vezes que se tornaram pequenos grãos. Finalmente, esses dividiram-se em partes cada vez menores, até tornarem-se minerais. A partir daí, as plantas maiores puderam se desenvolver e então os animais. As plantas surgiram antes dos animais. Resto dos vegetais, lembrem-se que plantas são vegetais. E animais mortos, ao entrar em decomposição, enriqueciam o solo em formação de nutrientes. Esses, chamados de humus, misturavam-se com os minerais. O solo é resultado dessa mistura. Após milhares de anos, a camada de solo depositada sobre a rocha-mãe estava mais espessa, mais grossa e continuava a engrossar. Muitos tipos diferentes de solo se formaram conforme a quantidade de minerais, nutrientes que predominavam em cada ambiente. Lá na página 8 nós vamos ver o perfil do solo. Imagine que você possa pegar uma porção, ou seja, uma quantidade de solo e parti-la ao meio. Ao analisar o solo partido, perceberá que este é dividido em camadas. O pedaço partido de solo, em que você pode verificar as camadas, é chamado perfil do solo. Em cada camada é denominada horizonte. A quantidade de camadas e tamanho de cada uma depende do tipo de solo e há quanto tempo ele se originou. E aqui no livro nós vamos ver um exemplo, de um esquema de um perfil do solo. Olha só as camadas dele aqui. Então, vamos ver o esquema. Na primeira camada, nós podemos perceber que o livro traz algumas informações. Ela é formada por restos de plantas e animais. Olha só, a linha indicando. A segunda camada contém restos de plantas e de animais misturados a outras partes do solo. A terceira camada, que recebeu matérias das camadas de cima, que foram carregadas pela água. A quarta camada
é a camada mais próxima da rocha e a última camada é a camada em que a rocha está inteira. Composição e características do solo. O solo é composto basicamente de minerais obtidos pela desintegração das rochas, da água, de ar, da matéria orgânica e de restos de plantas e de animais em decomposição. Além desses componentes, podemos citar os seres vivos que habitam o solo, como fungos, bactérias, insetos, minhocas, entre outros, que agem diretamente nele e podem ser considerados parte de sua composição. Vamos grifar? As principais características que observamos quando analisamos uma porção de solo são cor, textura, odor, tamanho dos grãos e permeabilidade, capacidade de deixar passar substâncias por ele. Vamos grifar? Por que se observam essas características, crianças? Porque essas características definem os diferentes tipos de solo que vocês vão ver ainda mais adiante, certo? E aqui no livro ainda tem o jogo rápido. Das substâncias descritas abaixo, quais podemos encontrar no solo? Então, vocês vão pintar os quadradinhos daquelas que você acha que podem ser encontradas no solo natural. Então, tudo que faz parte da composição do solo natural, vocês vão pintar. Aí aqui tem vários elementos. Pintem somente o que faz parte da composição do solo natural, combinado? De ciências é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!